Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos amados irmãos, prazer imenso poder estar aqui trazendo uma palavra para exortar, para corrigir, para edificar. Hoje nós vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Por favor, pegue a sua Bíblia e abra comigo. O versículo 1 ele diz o seguinte: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Eu quero parar nesse versículo e eu quero orar com vocês. Senhor, eu quero te agradecer grandiosamente por tua infinita bondade. Obrigado por tua imensa palavra. Deus, que ela vem para nos admoestar, ela vem para nos corrigir, ela vem para nos confrontar. Nós queremos, Senhor, queremos ser melhores em Ti, queremos ser conduzidos pela Tua palavra. Por favor, fala conosco e ministra o nosso coração, traz a revelação oriunda da Tua palavra, da Tua Escritura. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos leva, Senhor, a meditar e nos leva, Papai, a viver aquilo que nós estamos sendo ministrados. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém e amém. O versículo 1, ele diz o seguinte: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. O dia de Pentecostes era uma das festas judaicas. E essas festas, elas de praxe reuniam todos os judeus para celebrar com a sua objetividade. O texto, versículo 2, ele diz assim: e de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa aonde eles estavam assentados. Se eu continuar a leitura, a gente vai decorrer a experiência que eles passaram nesse momento. Mas antes de eu prosseguir a leitura, eu queria voltar um pouco no capítulo 1. O capítulo 1, ele começa falando sobre a ascensão de Jesus Cristo. Acredito que você sabe que Jesus, depois que ele ressuscitou, ele passou 40 dias ainda na terra. E a sua ascensão, depois desses 40 dias, ainda teve um período de 10 dias até que se cumprisse a sua palavra em decorrência daquilo que ele tinha prometido, que mandaria o Consolador. E essa promessa, ou não só essa promessa, mas o período de 40 dias que ele ficou aqui, ele ficou trazendo exortação o tempo todo, trazendo ânimo, trazendo uma palavra e levando eles a essa perspectiva do próprio reino pelo qual eles agora faziam parte. E esses 40 dias foram 40 dias incessantes. Por quê? Porque os discípulos agora eles queriam voltar para as suas práticas normais. Eles estavam um pouco perdidos quanto à sua missão, quanto à sua objetividade como cristão. Eles deixaram, alguns voltaram à pesca, outros fizeram outra coisa. O interessante é que quando Jesus ele começa a aparecer aos seus discípulos, eles começam a despertar novamente. Eles começam a olhar novamente para aquilo que eles estavam fazendo com Jesus aqui na terra. Durante esses 40 dias, Jesus incentivou eles. Mas quando Jesus ele foi embora, eles permaneceram. Porque não foi apenas quando Jesus foi que eles começaram a orar. Prova disso no capítulo 1 de Atos, versículo 12 em diante, fala que eles estavam sempre reunidos e nesse episódio era agora para instituir o 12º apóstolo no lugar de Judas Iscariote. E foi escolhido Matias.
E por incrível que esse texto possa mostrar para a gente, estavam 120 pessoas construindo, movendo, organizando as coisas. Era 120 pessoas que estavam lá. Eram 120 pessoas que estavam com essa responsabilidade de organizar a igreja, organizar a construção que o próprio Cristo tinha começado. Os 12 apóstolos, eles colocaram mais um apóstolo exatamente com a concepção de tentar organizar. Mas eles estavam orando. E das 120 pessoas que estavam trabalhando, era as 120 pessoas que estavam orando no cenáculo. Eles estavam buscando a Deus. Mas o momento, versículo 2, capítulo 2, o momento em que eles se encontravam, eles não se encontravam de joelho, eles não se encontravam em pé, eles se encontravam sentados. Eles estavam reunindo. Eles estavam naquele lugar com um propósito. E foi exatamente nesse lugar onde eles estavam reunidos que a promessa se manifesta. O Espírito Santo agora veio sobre eles como ou parecido como uma labareda de fogo sobre suas cabeças. E eles foram batizados. E eles receberam dons espirituais. O interessante desse texto é que tudo isso que nós estamos lendo aponta para algo que viria depois disso. Eles tinham obrigatoriamente de estar preparados para o que estava a por vir. Não só perseguição, não só dificuldades, mas eles deveriam estar preparados para a morte. Todas as cartas gerais, Tiago, Pedro, as cartas que o apóstolo João escreve, todas essas cartas, elas são destinadas a uma igreja que está passando dificuldade. Dificuldade na sua corrida. E essas cartas, elas são muito importantes para a igreja na época, porque eles já estavam passando por grande perseguição. E essa perseguição que eles estavam passando, eles deveriam obrigatoriamente ter um preparo para isso. As 120 pessoas, lembre-se, 120, que estavam lá, elas foram revestidas. Elas receberam um revestimento do Espírito Santo. E esse revestimento não só dava condições para elas anunciarem a Cristo em meio às suas dificuldades e às perseguições, mas suportar e não negar a fé por momento nenhum. Eles tinham passado por uma fase extremamente importante, mas algo que ressalta aos olhos é que capítulo 1 e capítulo 2 ele mostra a mesma quantidade de pessoas. Pessoas que estavam buscando a Deus. Pessoas que receberam o revestimento naquele momento buscando a Deus. Parece que a dificuldade, quando ela vem à nossa porta, a luta, ela chega à nossa existência. Uma das coisas que as pessoas não fazem é orar, é buscar a Deus. Nós fazemos isso constantemente. Mas uma boa parte ora a Deus quando o momento difícil chega. Uma boa parte clama a Deus quando há um pesar nesse corpo mortal e que tenta tirar a nossa paz. Mas que tal nós nos prepararmos? Que tal nós estarmos firmes e fortes quando o momento difícil chegar? Por que eu digo isso?
A pergunta que eu faço: você está orando? Você está lendo a sua Bíblia? E os cultos domésticos? Por que eu faço essas perguntas? Essas perguntas eu faço exatamente para lhe dar um estralo sobre a nossa vida cristã. E a nossa vida cristã, ela não se resume quando eu vou à igreja. A vida cristã, ela não se resume quando eu me reúno com pessoas. A vida cristã é um ato que eu preciso conduzir diariamente. A vida cristã, ela precisa partir do pressuposto que é todos os dias. A cada minuto, a cada segundo da minha existência, eu preciso estar muito bem consciente. Sim, consciente da minha espiritualidade, consciente da minha responsabilidade para com o meu Senhor e a responsabilidade que temos também para com os nossos irmãos. O interessante desse texto, que outrora eu já preguei algumas vezes, mas eu quero ressaltar algo. Lembre-se que aqui eles estavam buscando algo que eles ainda não tinham recebido. O contrário de nós, o Espírito Santo agora habita em nós. E qual a diferença, afinal de contas, dele para nós? Qual a diferença entre um povo que recebe a visitação de Deus, recebe o Espírito Santo naquele momento e nós? Muitos atribuem a ação do Espírito Santo aos dons espirituais e esquece da sua vida piedosa, esquece da sua carreira de responsabilidade. O que eu quero falar é que nós temos agora o Espírito Santo morando em nós. Esse mesmo Espírito Santo que mora em nós é o mesmo que testifica que somos filhos de Deus, é o mesmo que testifica que nós somos herdeiros, somos co-herdeiros, nós somos embaixadores. É o mesmo Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o mesmo Espírito que nos ensina a orar. É o mesmo Espírito que para eles impulsionou-os a uma vida intensa, a uma vida com um propósito muito claro. Esse mesmo Espírito que impulsionou eles deve nos impulsionar. Mas o problema não está no Espírito Santo. Não é ele que não está nos impulsionando. O problema está em nós. É porque nós não estamos levando em consideração o Espírito Santo. Muitos de nós têm entristecido o Espírito Santo. Como diz o apóstolo Paulo quando ele escreve aos Éfesos, capítulo 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual vocês foram selados para o dia da redenção. O que nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele não só é o elo da salvação, mas o Espírito Santo é aquele que nos acompanha na nossa jornada aqui na Terra. É ele que nos instrui, é ele que nos dá sabedoria, é ele que nos impulsiona não só a ficar firmes, não só a não ser bombardeado com outras doutrinas contrário à doutrina dos apóstolos, mas é o mesmo também que nos impulsiona a levar o evangelho às outras pessoas. Tá certo, lemos o versículo 1 do capítulo 2 de Atos, que eles estavam juntos. Aparentemente parece que as motivações, as maneiras que fazem o homem ter mais entusiasmo, ter mais coragem,
É quando estamos juntos, quando um chega, fala ao outro, não para, não faz isso, e quando eles estão perto. Parece que nós nos sentimos mais revigorados quando estamos rodeados de muitos irmãos. A pergunta que eu te faço, irmão querido, e agora, quando está só? Te sentes como? Te sentes de que maneira? Revigorado? Bom, as pessoas elas não estão trazendo para ti a sua companhia e o elo de comunhão. Mas uma coisa é certa, se a sua motivação está nos irmãos, então a sua fé é muito fraca. A sua motivação não está nos irmãos, a sua motivação está no que Cristo fez na cruz do Calvário e prometeu a mim e aos senhores e às irmãs senhoras que ele viria nos buscar. Será que isso não é suficiente para te levantar, para sacudir a poeira e olhar para frente? Será que isso não é motivo suficiente para que você entenda que o Espírito Santo está em você e fica insistentemente te conduzindo, falando contigo, te movendo, para que você e eu possamos estar fazendo alguma coisa? O que nós precisamos entender no texto é que esse povo foi impulsionado pela ação do Espírito. Seguindo o texto, versículo 14 do capítulo 2 de Atos, começa a mensagem do apóstolo Pedro. Ele faz uma narrativa extraordinária. Sim, aquele Pedro que tinha poucas palavras, poucas letras, guiado pelo Espírito de Deus a ministrar uma mensagem que, através dessa mensagem, as pessoas se voltam a Deus com um número de quase 3.000. Você precisa do quê? Você precisa do Espírito Santo. E Ele está aí. Agora você precisa dar crédito a Ele. A sua inércia entristece Ele, porque não é isso que Ele quer para você. A sua forma de, em vez de ajudar as pessoas, se recolhe na sua insignificância do medo. Não é isso que Ele quer de nós. Ele quer que a gente leve esperança, que a gente leve o Evangelho. Tudo isso é extremamente necessário para hoje a igreja. A igreja está passando por um momento extremamente propício para a época da igreja. A igreja precisa acordar. A igreja precisa ser balançada. A fé precisa ser colocada em xeque. Nós precisamos fazer isso. A igreja precisa orar, consagrar mais. Todos nós precisamos nos voltar para Deus mais do que nunca. Todo mundo sente uma pressão imensa com a vinda desse vírus. Imagine esse povo que estava sendo perseguido e presos e levado mais tarde às arenas para serem torturados. Nós hoje vivemos claramente uma perspectiva que nem se compara na vivência ao que eles viveram. Afinal de contas, os apóstolos tomaram o cálice junto com o Mestre. Quando eu digo isso, eu digo que eles sofreram na carne a pregação do Evangelho. E nós? O que nós estamos fazendo em casa? O que nós estamos fazendo? Graças a Deus, Deus ele nos dá momentos iguais a esse, propícios, com redes sociais, propício através de vídeos, de áudios, que a gente possa lançar mão e fazer cumprir o nosso objetivo sobre essa terra. O que nós estamos fazendo? Criticando as pessoas? Não é momento disso. E estamos fazendo o quê? Enchendo o nosso coração com insatisfações porque um pensa assim e o outro pensa diferente?
Isso não deve ser olhado dessa forma. Nós devemos nos voltar para o nosso propósito. Nós devemos nos voltar para o nosso propósito. Você está em casa? Muito bem. Ore. Agora é um tempo extremamente propício para a oração e leitura da palavra. É um momento extremamente propício para você se consagrar a Deus. Irmão querido, faça isso. Use esse momento, use como estratégia esse momento para pregar o Evangelho, para apresentar aquele que promete vida eterna, em vez de vida fácil nessa terra. Apresente o Cristo que veio morrer na cruz do Calvário. Apresente o Cristo que nós estamos esperando a sua segunda vinda. Você se acha incapaz? Com o Espírito Santo morando na sua vida, você se acha incapaz? É porque você está olhando para você mesmo. Nós não podemos olhar para nós. Quando nós olhamos para nós nos perdemos. Nós precisamos estar com os olhos fitos no nosso Senhor e Salvador. Nós precisamos estar olhando para Ele. Afinal de contas, Jesus, quando Ele começa o ministério dele, Ele vai para onde? Capítulo 3 de Mateus. Ele vai para um deserto, conduzido pelo Espírito Santo. Vale ressaltar. E lá, Ele é confrontado pelo diabo. E ele usa o quê? Ele usa a palavra de Deus para refutar o diabo. E por incrível que pareça, lembrando, e eu quero até ir lá, Mateus capítulo 4, ele diz assim: então Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador aproximou-se dele. Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Aí Jesus diz, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Usa o texto bíblico. Mas se você perceber, o diabo ele também está usando o texto bíblico, mas de uma forma equivocada. Versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa e colocou na parte mais alta do templo e disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. O que está escrito? Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles lhe segurarão, para que você não tropece em nenhuma pedra. Se você prestar atenção, essa citação, olha o que Jesus diz. Versículo 7. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Essa citação que o diabo usa aqui não é a mesma citação descrita no Salmo 91, versículo 11 e 12? Sim, o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, está aqui o texto. Por que Jesus ele não acata este versículo, mas ele olha com uma nova perspectiva? Às vezes fazemos isso. Pegamos o texto bíblico apenas para nos beneficiar. Pegamos o texto bíblico apenas para trazer para a gente meios, formas e maneiras para nos aliviar. Meu irmão, não é assim que funciona. Salmo 91, ele não foi rejeitado, mas ele foi, de alguma forma, não foi acatado pelo nosso Senhor, a ponto dele citar um outro texto,
que o Senhor ele não pode ser colocado à prova. E o versículo 8 diz: depois o diabo levou ele no monte muito alto e mostrou-se todos os reinos da terra e o seu esplendor. Ele disse: tudo isso darei se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor seu Deus e só a ele darás culto. Nós precisamos entender que é exatamente isso que o mundo oferece para a gente. A igreja não pode oferecer esse tipo de coisa. Vida boa, a igreja não pode oferecer isso. Porque quem oferece nesta terra influência é o diabo. É ele que oferece a Jesus estas coisas. Ele diz: não, Jesus ele deixa muito claro: eu não preciso dessas coisas. Eu adoro o Senhor. É exatamente o que nós precisamos estar fazendo sempre. Adorando o Senhor. Coloque os hinos na sua casa e adore o Senhor. Leia a sua Bíblia. Ore constantemente, não só pela sua vida e pela vida daqueles que estão à sua volta, mas tantas e tantas pessoas estão morrendo por causa não só desse vírus que está vindo, mas por tantas e tantas outras coisas. Se volte para o Senhor. A igreja está sendo cobrada para que a gente se volte para o Senhor. A igreja está sendo conduzida a uma perspectiva maior. Como é que a gente passa por uma dificuldade grande? Passando por outras dificuldades menores, para que a gente tenha resistência, para que a gente tenha força, maturidade e sabedoria. É o que nós precisamos entender. É o que nós precisamos fazer uso agora, do Senhor em nós, do Espírito Santo em nós. Ele está em nós. Não fique com medo, ele está em nós. Viva com intensidade. Não se perca. Não se perca. Viva a vida cristã de forma genuína, de forma piedosa e conduza Jesus Cristo para outros corações também. Se nós voltarmos para Atos, capítulo 2, nós lemos o versículo 1 e o versículo 2. O versículo 3 ele diz assim: e viram o que parecia língua de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios. Eram 120. Quem que ficou cheio? Os 120. E os outros que não estavam lá, porque não eram só 120, eram mais pessoas. Mas naquele momento, só os que permaneceram buscando, eles foram cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser revestidos todo o tempo, mas nós precisamos estar buscando. Nós precisamos buscar o Senhor. Como diz o texto bíblico, enquanto se pode achar. Sim, invocar enquanto ele está perto. O que nós precisamos entender desse texto é que eles estavam buscando, então eles se fortaleciam ainda mais. Você está buscando? Não está buscando? Você precisa buscar o Senhor. Versículo 4. Todos estavam cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Lembre-se que aqui é obra de Deus, é a ação do Espírito, é o Espírito que capacita. Nós só nos chegamos perto dele
Eu só preciso estar lá. Eu só preciso estar no Santo dos Santos. Eu não posso sair do Santo dos Santos. Não é aquela ideia de que agora eu vou no átrio, vou no santo lugar e vou no Santíssimo, depois eu saio. Não é assim. O véu rasgou para que a gente permanecesse lá. Então eu preciso estar lá. Eu preciso buscar. Eu preciso estar constantemente me consagrando ao Senhor. Faça isso, igreja. Os dias, eles estão apertando cada vez mais. Nós precisamos estar fitos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto bíblico, ele vai bem mais adiante. Mas o que nós precisamos entender é que a mensagem de hoje era para que você buscasse mais o Senhor. Não porque você é capaz, é porque o Senhor, Ele quer te capacitar. Porque o Senhor, Ele quer te encher através da ação do Espírito. Então faça isso. Busque ao Senhor. Eu quero orar. Senhor, meu Deus, Pai querido, eu quero te agradecer grandiosamente por tua infinita bondade. Eu quero te agradecer pela tua graça. Senhor, aqui estamos nós, corpos mortais, frágeis, Senhor, mas nós não somos humanos mortais, nós somos espirituais que habitamos nesse corpo. Senhor, e nós nos fortalecemos, não, Deus, nas coisas deste mundo, mas nós nos fortalecemos no Senhor e na força do teu poder. Senhor, meu Deus, nos leva a viver uma vida intensa, uma vida piedosa, levando em consideração o nosso objetivo, a nossa missão nessa terra, que é levar o teu evangelho às pessoas. Senhor, nos dá meios, nos dá estratégias, formas e maneiras para que a tua palavra chegue aos corações. Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Senhor, para a glória e louvor do teu nome, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, mais uma coisa, por favor, faça com que essa mensagem chegue às outras pessoas. Compartilhe o nosso canal. Nós temos mensagens lá para que essas pessoas possam ser edificadas e encontre o verdadeiro evangelho pregado pelos apóstolos, pregado pelo nosso Senhor. Tá? Não esqueça, não só de compartilhar, mas sempre falar daquele sininho, né? Dá o like, faça isso, irmãos. Lembrando que esse vídeo, ele não ganha recurso nenhum e esse não é o objetivo do nosso canal. O nosso canal é para levar a palavra de Deus às outras pessoas. Que Deus abençoe e tenha uma ótima semana em nome de Jesus.